queridos amigos, que alegria, mais uma vez, podemos pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Hoje estaremos estudando o capítulo 12º, Dívida Agravada. Vamos relembrar que no último estudo, no último programa, André Luiz, Hilário e também Silas saíram daquela instituição. Eles estão, podemos dizer, à porta da instituição, onde tem aquela multidão de espíritos que tentam de vez em vez invadir, e eles vão agora auscultar o pensamento e tentar sentir a dor de cada um deles. Vamos então acompanhar esse estudo fantástico, que esse capítulo também será dividido em 2 programas. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimento carinhosamente o telespectador, agradeço à TV A Caminho da Luz, ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pela oportunidade que estão nos dando, e também peço envolvimento espiritual, intuição para a interpretação do tema proposto. Capítulo 12 do livro Ação e Reação. Dívida agravada. Enquanto outros servidores da instituição por nós passavam à pressa, com o evidente intuito de auxiliar o dileto companheiro de Druso, desceu a escadaria do templo em nossa companhia, explicando. Aqui nós vamos ver uma coisa interessante, porque também nós vamos perceber que em nosso lar existe essa divisória. André Luiz também cita da mesma maneira, que eles tiveram que entrar numa sala amplamente preparada, descer uma escada, e eles então entraram no lugar dos quais aquelas pessoas não podiam ter acesso à cidade de nosso lar sem autorização. Então nós estamos vendo aqui esse fato interessante. Eles desceram uma escada e ali então eles vão adentrar-se a uma porta que vai dar à rua, onde eles vão agora acompanhar aqueles irmãos que estão ali à porta. Continua. Muitos companheiros de serviço valem-se deste horário para o culto espontâneo do amor fraterno. Ouvem aqui, neste locutório, os desesperados e os tristes, e tanto quanto lhes é possível, administram-lhes medicação e consolo, não somente os exortando à compreensão e à serenidade, mas também os acompanhando aos círculos tenebrosos ou à esfera dos encarnados, para a obra de assistência aos laços afetivos que lhes perturbam o coração. Druso, indicando Silas para os acompanhar, nós percebemos a dedicação de Silas, o trabalho que ele realiza junto à Mansão Paz. É um dos assistentes mais dedicados à causa, e percebemos o amplo conhecimento que ele tinha em torno das atividades que aquela instituição desenvolvia e os atributos que estavam sob sua responsabilidade. Quando eles desceram, eles ainda estavam, mesmo que já próximos à rua, estavam dentro da instituição. Essas pessoas eram aquelas pessoas que eram assistidas pela instituição, mas que não tinham condições de estar dentro da instituição propriamente dita pelo seu desequilíbrio. Esses não são aqueles que estavam do muro para fora, que queriam entrar, saquear, roubar, ficavam tacando dardos energéticos dentro da instituição. Esses são aqueles que já estão dando abertura para o medicamento, para a assistência, ainda estão muito revoltados, ainda estão muito fragilizados pelos próprios erros, ainda não tomaram a mínima consciência do que fizeram, mas já não estão em estado
tão lamentável quanto aqueles que estão fora e também não estão preparados o suficientes para estarem dentro da instituição. Eles estão ali no intermédio entre o grupo fora e o grupo dentro. Continua André Luiz. Nesse instante, entramos mais diretamente em contato com os grupos rumorosos. Agora, adaptada nossa visão à sombra reinante, conseguíamos diferenciar as figuras lamentáveis e exóticas que nos cercavam agoniadas. Eram mulheres de duro semblante que a miséria desfigurava e homens de fisionomias torturadas pelo ódio e pela angústia. Então aqui nós vamos reparar um pouquinho que já não é a primeira vez que eu comento quando André Luiz cita determinadas regiões do plano espiritual, eu percebo a dificuldade que André Luiz tem de tentar trazer para nós uma realidade. Porque a gente percebe que quando ele cita homens e mulheres altamente desfigurados, situações onde eles, de maneira exótica, se apresenta exatamente pelos crimes que eles mesmos cometeram. Ainda estão torturados pelo ódio e pela angústia. Muitos deles são espíritos que vão reencarnar na condição de reencarnação compulsória, porque outros ligados a eles já tiveram merecimento e eles vão junto. Então não são espíritos que já estão preparados para uma reencarnação. E toda vez que alguém da mansão paz adentra-se a esse ambiente, eles ficam todos ali de uma certa forma tentando perceber o que vai ser feito, o que não vai, se eles vão receber ajuda, se eles não vão receber ajuda. Então André Luiz começa a perceber o ambiente difícil que ele se encontra. E ele também diz que era uma região espiritual de pouca luminosidade, tanto pelo sol quanto pelas próprias, seja energia elétrica, a forma que iluminava a mansão paz. Então saiu de um ambiente claro, não apenas pela questão espiritual e harmoniosa que a mansão paz se constituía, mas também pela questão elétrica e natural, o sol, por exemplo. Interessante que quanto mais atrasado a região espiritual, menos luminosidade tem, menos claridade possui. E André Luiz, uma vez mais, afirma esta questão que já vimos, como meu pai há pouco disse, em outras obras do próprio autor espiritual. Continua. Dificilmente, de nossa parte, poderíamos avaliar-lhes a idade, segundo o escalão terrestre. O infortúnio deles convertera-os em fantasmas de amargura, quase a irmaná-los integralmente no mesmo tipo de configuração exterior. Muitos mostravam mãos semelhantes a ressequidas garras e em quase todos o olhar enraivecido ou medroso revelava a dolorosa fulguração da mente que desceu ao poço da loucura. Então ele, dentro dessa dificuldade de tentar relatar o que os seus olhos estavam vendo, ele diz, olha, as mãos tinham garras, ou seja, tinham um corpo semelhante a um animal. E a fisionomia era das mais tristes de se ver, pela amargura, pela dor, pelas dificuldades que eles mesmos impuseram pela sua última existência. Com certeza, espíritos endurecidos, espíritos que fizeram muita maldade, espíritos que fizeram muitas pessoas sofrerem. Então nós percebemos aqui que é um grupo de pessoas que se encontram totalmente dilapidada
na sua forma perispiritual por conta da sua própria mente, como André Luiz aqui faz nos compreender. Eu, às vezes, até menciono a você, tem alguns programas no Discovery que vale a pena a gente ver. A desfiguração de pessoas que reencarnam na Terra são esses mesmos espíritos que vêm com um corpo altamente comprometido. Por exemplo, um dia eu estava com a Soraya diante da televisão e ela saiu da sala, ela não aguentou a ver. Aquela desfiguração do rosto, do corpo. Realmente a pessoa precisa ter uma preparação muito grande para ver essas pessoas encarnadas. Imagina no campo dos desencarnados. Então nós percebemos que tem sim, como nós temos uma ideia, basta nós olharmos o que acontece na crosta. Então nós temos muitos exemplos desses mesmos espíritos que reencarnam na sua forma perispiritual, tão comprometido quanto se encontrava no mundo espiritual. Dando continuidade, preces comoventes misturavam-se a clamores sinistros de revolta. E vendo, contristados, a multidão em movimentos rudes, ante as portas abertas do santuário tranquilo, perguntamos ao assistente por que não se acolhia toda ela ao templo hospitaleiro, então quase deserto? Silas, contudo, designando a entrada do edifício que vínhamos de deixar, fixou a portaria radiante que, da forte penumbra, mais se nos afigurava um túnel aberto para a luz, e esclareceu. Efetivamente, reportam-se vocês a medida desejável. Entretanto, apenas ingressam no recinto sagrado quantos lhe podem suportar a claridade com o respeito devido. Quase todos os irmãos que se congregam nesta praça trazem mutilações que a perversidade lhes impôs, ou são portadores de sentimentos tigrinos que petições comoventes mal encobrem, e, com semelhantes disposições, não resistem ao impacto da claridade dominante, dosada em fotônios específicos a se caracterizarem por determinado teor eletromagnético indispensável à garantia de nossa casa. Muitos de nossos irmãos, aqui desarvorados, clamam com a boca que anseiam pelas vantagens da prece na intimidade do santuário. No entanto, por dentro, lá estimariam tripudiar sobre o nome sublime de nosso Pai Celeste, no culto à ironia e à blasfêmia. Para que não tumultuem a atmosfera divina que nos cabe oferecer a oração pura e reconfortante, recomendam nossos orientadores que a luz permaneça graduada contra distúrbios e prejuízos facilmente evitáveis. O desejo de André Luiz e de Hilário Silva é que aquela multidão naquela praça, nas adjacências deste templo de amor, fossem amparados. Quando eles olharam para a porta deste templo de oração, ela estava enfaixada por uma luz. Ela notava claramente, parecia um túnel, em que de um lado estava a escuridão, do outro lado estava a claridade. E perguntaram ao assistente benévolo, benigno, se não era possível levar aquelas pessoas, porque dentre aquela multidão tinham aqueles que falavam pelo amor de Deus, em nome de Jesus, me ajudem, eu não aguento mais sofrer, eu peço ajuda a este, àquele. E aí o assistente disse que,
por detrás daquelas palavras, até em tom comovedor, o coração não exprimia o que o verbo dizia. E se eles fossem socorridos na instituição, naquele templo de oração, eles iriam tumultuar, eles iriam badernar, eles iriam atrapalhar aquelas pessoas que estariam ali convictas do pensamento elevado, lembrando que aquele templo de oração tinha apenas uma mesa e uma cruz com Jesus. Os nichos estavam vazios. Por quê? Cada um professava sua fé e neles materializava o santo de sua adoração, o espírito de sua veneração, como vimos no capítulo anterior. Então esses ainda não estavam preparados. Isso nós precisamos ter na casa espírita. Não são todos que querem trabalhar verdadeiramente. Muitos vêm com boas intenções, com um bom verniz, começam a trabalhar e de repente são agentes das trevas infiltrados. Fofoqueiros, maledicentes, joga um contra o outro, quer poder, desfaz o grupo, racha o grupo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque Silas diz, no templo de oração, não são todos que podem adentrar. Interessante notar também que essa realidade é capaz de nós, no dia a dia, na atualidade, enxergarmos esse exemplo. Quantos milhares e milhares de pessoas estão na liderança de determinadas religiões, oram junto do povo, mas apenas pelos lábios. É interessante que Jesus já falava sobre isso. Nem todos que disser Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas apenas aqueles que fazem a sua vontade. E nós percebemos que a história é a mesma. Nós usamos a oração como um tributo para podermos alcançar as nossas conquistas. O Espiritismo vem sinalizar para todos nós o que é a verdadeira prece, a verdadeira oração. E a oração, se desmembrarmos, significa ora-ação, ou a ação de agora. Não adianta mais nós fazermos prece. A nossa prece tem que ser a nossa atitude. Não adianta mais irmos num templo religioso para contemplar Deus. Precisamos viver Deus. Precisamos viver a obra de Jesus em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. Essa explicação é algo fabuloso que Silas mostra para nós a importância da prece. Continua. Hilário, espantado, considerou: significa isso que somente a sincera compulsão da alma entrará em sintonia com as forças eletromagnéticas imperantes no recinto? Exatamente assim é, confirmou o interlocutor. Nossa instituição permanece de braços abertos à aprovação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. De outra sorte, seria condená-la ao aniquilamento e ao descrédito na região atormentada em que se localiza. Então aqui nós vemos essa colocação importante, não é? Das forças eletromagnéticas. Isso, traduzindo em miúdos, nós poderíamos dizer que é a lei de atração, ação e reação. Não basta pedir, é necessário sentir. Há uma diferença muito grande entre pedir e sentir. Pede-se porque aprendemos nas religiões que devemos pedir, e as pessoas, como o próprio Silas já mencionou, chegam às raias da loucura de tanto pedir. É hora de nós sentirmos.
a necessidade da reforma íntima, que nós estamos sofrendo porque cometemos abusos. E aí a nossa humildade, que ainda não temos, vai aflorar. É uma semente que está dentro de nós. E num determinado momento, nós vamos pedir com amor. Nós vamos pedir para ser acolhido e vamos aceitar os desígnios de Deus. Aquelas pessoas não estavam sendo ajudadas porque elas não queriam, de uma certa forma, ser ajudadas. Elas queriam ser recolhidas para continuar a sua forma de vida. Não queriam se transformar, não queria ter a reforma íntima. Então aqui Silas, na conversa com Hilário faz esse questionamento. Então depende de cada um e só entra por aquele processo que nós chamamos de ação e reação, ou seja, quando nós já estamos preparados para isso. Ele diz sim, perfeitamente. É o que nós vamos chamar de afinidade. Os afins se atraem. Quando eles estiverem com vontade de se modificarem do coração, eles poderão adentrar-se a essa porta iluminada. E o que me chamou a atenção também é quando ele fala: nossa instituição permanece de braços abertos à provação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. É igual aqui na Terra a instituição religiosa. Nós estamos abertos para todos que queiram estudar e trabalhar. Em nome da caridade nós vamos receber os perturbados, que atrapalham, que tumultuam. Não. Templo de oração não é lugar de baderna, não. Templo de oração não é lugar para quem não quer nada com nada. A gente tem que respeitar o local, a espiritualidade. Se eu não concordo com o centro espírita, eu vou para um outro centro espírita. Se eu não concordo com o espiritismo, eu vou ser católico, protestante, ateu, o que eu desejar. Ninguém é obrigado a ser espírita. Ninguém é obrigado a ir numa casa espírita, mas se eu vou, tem normas. A casa espírita não tem que ser a forma do André Luiz, tem que ser a forma da espiritualidade que naquele contexto tem um papel a desempenhar. E infelizmente, as casas espíritas estão muito longe de ser a terceira revelação, ou o Consolador prometido. Está muito longe de desempenhar o papel que se propôs com Allan Kardec na segunda metade do século XIX. Por quê? Porque não há comprometimento. As pessoas chegam, as pessoas falam o que quer, fazem o que quer, os dirigentes não põem limites, com medo de perder trabalhador, e aí dá o que dá. Na pandemia, casas espíritas fecharam, dirigentes espíritas com medo da morte, casas espíritas que provavelmente nem vão reabrir mais, pelo desespero e pelo despreparo. Então o que ele está dizendo não serve para a Mansão Paz, serve também para os centros espíritas e também para as outras religiões. Continua. Nesse ponto da conversação, fomos interrompidos por dezenas de braços ressequidos a implorarem socorro. Silas fitava-os compadecido, mas sem se deter, até que nosso passo foi cortado por apressada mulher, exclamando ansiosa: assistente Silas, assistente Silas! Nosso amigo identificou-a, porque, parando de súbito, estendeu-lhe a destra amiga, murmurando: Luísa, aqui vens? Então aqui nós vamos ver um caso, né? Então agora Luísa é um personagem de uma daquelas que está no meio daquela multidão, já conhecia Silas e, logicamente, quando ela viu Silas, ela veio correndo e foi passando aquela multidão, não é? Até chegar perto dele e começou Silas. E ele então olhou e reconheceu, era Luísa. Então nós vamos ver agora
o que Luísa pede a Silas e quem é Luísa. Por que ela já conhecia aquele irmão, não é? Silas. Será que toda aquela multidão conhecia Silas? Será que é só alguns? Talvez agora nós vamos entender um pouquinho o título do capítulo, que é Dívida Agravada. Então nós vamos ver um pouquinho essa questão de Luísa. Defrontavam-se em ambos a curiosidade e a aflição. A senhora, desencarnada, com sinais de irreprimível angústia, gritou sem preâmbulos: socorro, socorro! Minha filha, minha pobre Marina esmorece. Tenho lutado com todas as minhas forças para furtá-la ao suicídio, mas agora me sinto enfraquecida e incapaz. Os soluços sufocaram-lhe a garganta, inibindo-lhe a voz. Fala, disse o orientador de nossa excursão em tom imperativo, como se o alarme daquele instante lhe obscurecesse a serenidade mental, imprescindível ao entendimento da nova situação. Então vimos Luísa, uma mãe desencarnada, procurando, conforme a capacidade que ela tinha, envolver a sua filha Marina, que ainda estava encarnada. Só que Marina estava pensando no suicídio. E ao longo do capítulo veremos o porquê. Esta menina, ela teve o acompanhamento na encarnação da Mansão Paz. Já vimos em capítulos anteriores que a Mansão Paz, ela tem muitos departamentos. Dentre eles, sob a jurisdição de Nosso Lar, preparam encarnações. Algumas compulsórias, algumas programadas, com programações expiatórias e provacionais, para que possa limpar a sua ficha perante o alto. E aqui estamos diante de uma mãe vendo todo o esforço por uma encarnação indo por água abaixo. Voltamos a dizer que há dois assuntos que o Espiritismo trata com muita seriedade e propaga muito para o espírito que pensa no suicídio e no aborto, as consequências que levam essas duas atitudes, tanto o suicídio quanto o aborto. Continua. A infeliz ajoelhada, agora, ergueu os olhos lacrimosos e suplicou: assistente, perdoe-me a insistência em falar-lhe de meu infortúnio, mas sou mãe. Minha desventurada filha pretende matar-se esta noite, comprometendo-se ainda mais com as trevas da sua consciência. Então aqui nós já estamos começando a perceber o desenrolar dessa história, não é? A filha, que se chama Marina, ela está no corpo físico e ela pensa no suicídio, porque acha que as dificuldades são muito intensas, as dificuldades são muito grandes. E a mãe, que tem a oportunidade de, no mundo espiritual, acompanhar a filha, está percebendo que há um sofrimento intenso para que se pudesse Silas auxiliar aquela irmãzinha a permanecer no corpo mais algum tempo, para que ela pudesse suportar as dores que nada mais e nada menos trata-se das colheitas daquilo que plantamos um dia. Lembrando que se ela realmente se suicidasse, colocaria todo um planejamento reencarnatório por água abaixo. Além dela não conseguir superar os desafios que foi proposto naquela existência, ela ainda agravaria, chegando no mundo espiritual, por meio do suicídio. Continua André Luiz. Silas aconselhou-lhe a volta ao lar terreno, como lhe fosse possível, e dando-nos as mãos, promoveu a viagem rápida
para o objetivo a que devíamos atender. Em caminho, informou. Trata-se de companheira da mansão, reencarnada há quase 30 anos, sob os auspícios de nossa casa. Prestar-lhe-emos o necessário auxílio, ao mesmo tempo que vocês poderão examinar um problema de débito agravado. Então nós vemos que ela foi exatamente para encontrar Silas dentro da mansão Paz. Mas como ela viu Silas ali, naquele recinto que é praticamente uma entrada da instituição, ela aborda Silas ali mesmo. Silas, você precisa nos ajudar. Marina está pensando no suicídio ainda essa noite. Então nós precisamos socorrê-la. E ali há um fato interessante que nós vemos aqui, não é? Que Silas, ele chamou os irmãos para mais perto dele, dando-nos as mãos, não é? Todos deram as mãos, e pelo processo de volitação, eles vieram por um processo mais rápido, não é? Para que eles pudessem atender aquela irmã. Então ele diz, olha, vai na frente que nós já estamos caminhando, porque Silas tinha que ajudar André Luiz e Hilário a sair daquela atmosfera pesada. Ele tinha essa técnica. Então, por isso que pegou na mão deles e diz, nos acompanhe. Então foi assim que ocorreu, para que pudesse chegar à casa de Marina para o necessário auxílio. E Silas já vai explicando, é uma irmã que tem um certo acompanhamento espiritual da mansão Paz. E se ela cometeu suicídio, ela vai agravar-se a sua situação, por tratar-se de problemas que ela está enfrentando inerente a uma colheita daquilo que ela plantou. Nós vamos sempre repetir isso, porque ninguém sofre na terra se não for por merecimento. O que é merecimento? Merecimento é quando você tem a oportunidade de resgatar os seus erros. Se você vai passar ou não, isso é uma outra história, mas ela está tendo uma oportunidade. Ela teve um merecimento. Agora, quando chega na hora de quitar a dívida, ela tem duas opções. Ela pode dizer, não, eu vou passar por essas dificuldades e vou sobreviver, ou ela pode recuar, que é o caso de Marina. Continua. Notando que o nosso amigo entrara em silêncio, meu colega externou. É impressionante observar o número de mulheres em trabalho de oração e assistência nessas paragens. Preocupado qual se achava, nosso generoso companheiro tentou ensaiar um sorriso, que lhe não chegou aos lábios, e juntou: grande verdade. Raras esposas e raras mães demandam às regiões felizes, sem os doces afetos que acalentam no seio. O imenso amor feminino é uma das forças mais respeitáveis na criação divina. Certa feita, Kardec questiona em um livro dos Espíritos, pela nossa dificuldade evolutiva ainda, qual seria o amor mais sublime que o homem tem contato, que o ser humano encarnado tem contato. E foi respondido, o amor de uma mãe pelo filho seria a forma mais sublimada desta virtude, deste sentimento enobrecido. O amor de uma mãe, o amor de uma mulher, não são todas também, evidentemente, mas da maioria, elas não conseguem subirem sem estender as mãos para aqueles que estão abaixo. Vemos o caso da mãe de André Luiz, se propôs a voltar com o pai de André Luiz, com as duas mulheres que o pai de André Luiz enganou. Está no livro Nosso Lar. E uma coisa interessante também, André, nós não podemos esquecer que essa colocação não quer dizer o amor puro, não. Porque essas mães também sofrem, porque ainda não atingiram o apogeu da evolução. É o amor egóico, é aquele amor em desespero. Eu, por exemplo, cheguei a ver em Pouso Alegre
quando nós tínhamos um comércio de frente para um presídio, eu cheguei a ver mães de 70 anos serem presas ao visitar os filhos por no seu órgão genital levar droga. Para ela queria agradar o filho. É aquele amor pelo filho. Nós chamamos do amor egóico, não é? Logicamente que com o depassar do tempo, muitas mães chegaram ao amor, que é o amor consciente, o amor disciplinador. Então é por isso que muitas mães, num afã de amar os seus filhos, fazem o que os filhos querem. Isso não é o amor como Jesus nos ensinou, é o amor egóico. Por isso que sofre mães e filhos, até que possam alcançar um grau de evolução. Então isso é uma coisa interessante nós notarmos, porque quando falamos amor, parece aquele amor incondicional, como nos ensinou Jesus. Não, nós estamos vendo aqui exemplos de amor egóico, na sua grande maioria, de espíritos que ainda se encontram aprisionados às coisas da terra. Então ele se assustou de ver aquela grande multidão que ele já menciona, que a grande maioria era tudo mulher, pedindo as rogativas por filhos, pelos maridos, não é? Então a gente vê essa cena. No caso aqui, Luísa já é um espírito que já é um pouco melhor, lógico, é um amor um pouco mais dedicado, no sentido de estar ali ajudando uma filha pela qual sabe que tem grandes colheitas a ser realizada. Na biografia de Chico Xavier, há muitos capítulos bonitos. E um dos que mais me chamam a atenção é quando, dos 5 aos 7 anos, ele vai residir com a sua madrinha, Dona Rita de Cássia. Ela colocava garfos na sua barriga, pendurava até, num futuro, Chico teve que operar devido às graves lesões que isso gerou numa criança de 5 a 7 anos, dormir com um garfo fincado à barriga. E a mãe dele sempre dizia: meu filho, um anjo bom vai aparecer na vida de vocês. E quando o pai do Chico, o senhor João Cândido Xavier, conhece Dona Cidália Batista, o senhor João Cândido já tinha 9 filhos com Maria João de Deus, que retorna ao mundo espiritual quando Chico Xavier tinha 5 anos de idade, deixando o Chico e mais 8 irmãos. E ele não tinha condições de criar os filhos, foi distribuído para os padrinhos, para as madrinhas. E quando ele conhece essa mulher, ele pede Dona Cidália em casamento, ela faz uma única exigência para ele, que ele reunisse todos os filhos novamente e formassem um lar. Essa história, envolvendo a segunda mãe do Chico, sempre me traz uma alegria, ver o amor dessa mulher pelos filhos do primeiro casamento daquele que seria o seu futuro marido. É um amor que pouco vemos na atualidade. A maioria dos amores que vemos hoje, infelizmente, são esses amores egóicos, invejosos, ciumentos, somente para mim, como há pouco o meu pai mencionou. Continua. Todavia, não houve mais tempo para qualquer outra divagação. Atingíramos, no plano físico, pequena moradia constituída de 3 peças desataviadas e estreitas. O relógio acusava alguns minutos depois de 0 hora, acompanhando Silas, cuja presença deslocou diversas entidades da sombra que ali se ajuntavam com a manifesta intenção de perturbar, ingressamos num quarto humilde. Então aqui nós vemos, né? Por isso que se ouve muito falar que o processo do suicida é acompanhado de perturbação espiritual. Vamos relembrar aqui, os nossos irmãos que tentam nos prejudicar, eles não têm a potencialidade de nos matar diretamente.
Eles têm a oportunidade de, através do pensamento, nos levar a cometer o crime, que é diferente, muito diferente. E aqui explica bem nitidamente isso. A função de Silas agora é exatamente contrapor o que eles estavam tentando fazer com que Marina fizesse, que era o suicídio. Então, André Luiz e Hilário ficaram surpresos e quando eles entraram naquele quarto muito simples, havia uma multidão de espíritos perversos que estavam assediando. E quando eles viram Silas, André Luiz e Hilário entrar, eles ficaram inquietos, incomodados, porque sabiam que eram espíritos que vieram para ajudar. E eles estavam quase fazendo com que o tentame fosse realizado. Então nós percebemos aqui uma coisa muito séria, não é? Uma coisa muito interessante, que nós vamos ver um pouquinho de toda essa realidade e o porquê que ela está pensando no suicídio. Continua. Percebemos, sem palavras, que o problema era efetivamente desolador. Junto de jovem senhora, agoniada e exausta, uma menina de 2 a 3 anos choramingava inquieta. Via-se-lhe nos olhos esgazeados e inconscientes o estigma dos que foram marcados por irremediável sofrimento ao nascer. Contudo, através da preocupação indisfarçável de Silas, era fácil reconhecer que a pobre senhora era o caso mais urgente para os nossos cuidados. Só que nós estamos vendo, né? Junto de Marina tinha uma criança de 2 a 3 anos que estava choramingando, não é? Percebia nos olhos esgazeados e inconscientes o estigma dos que foram marcados por irremediável sofrimento ao nascer. Então aqui nós temos aí um panorama, é uma criança que tinha problemas, nasceu com problemas, e Marina tinha dificuldade de aceitar aquela situação. Realmente estava ficando pesado para Marina cuidar daquela menina. Então a única chance que lhe sobraria seria pensar no suicídio, em vez de enfrentar essa condição, de enfrentar essa batalha. Então nós estamos começando a perceber aqui que esses irmãos que ali estão perseguindo Marina estão apenas aproveitando o desequilíbrio dela naquele momento difícil da sua vida e realmente embutindo na sua terra mental, pela conversação, de que ela deveria mesmo se suicidar. Então são as intuições que nós recebemos em nosso dia a dia. Continua. A infeliz de joelhos beijava sofregamente a pequenina, mostrando a indefinível angústia dos que se despedem para sempre. Logo após, em movimento rápido, tomou de um copo em que se encontrava beberagem cujo teor tóxico não nos deixava qualquer dúvida. Antes, porém, de colá-lo à boca em febre, eis que o assistente lhe disse em voz segura: como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Então aqui nós vemos, né? Ela já estava com o copo na mão. Veja, percebeu Silas que ali estava repleto de um determinado veneno que iria tirar a vida. E Silas então se aproxima e, pela mesma forma pensamento, já que ela conhecia Silas, Marina era um espírito que estava sob a tutela de Mansão Paz. E como ela havia aprendido as questões da prece, Silas então se aproxima e com aquela voz forte diz: como é que você pode pensar na morte sem antes fazer uma prece? Vamos ver o restante dessa história.
A desventurada não lhe ouviu a pergunta com os tímpanos de carne, mas a frase de Silas invadiu-lhe a cabeça qual rajada violenta. Lampejaram-lhe os olhos com novo brilho, e o copo tremeu-lhe nas mãos, agora indecisas. Nosso orientador estendeu-lhe os braços, envolvendo-a em fluidos anestesiantes de carinho e bondade. Interessante, eu me fiz lembrar uma história que eu até já contei no YouTube, e o Paulo, que também aqui participa conosco desse trabalho na produção dos vídeos, trabalhou também na Rádio Clube, e eu me lembro que uma vez eu havia sido convidado para participar do programa da Jusceli Melo. Era um programa que tinha na parte da tarde, era uma irmã cega que fazia um programa, tinha uma voz muito bonita até, e ela me convidou para fazer um programa. E nós estávamos falando, àquela altura, sobre o Espiritismo, quando, num determinado momento, ela fez uma pergunta do suicídio. E nós começamos a responder sobre o suicídio, e de repente o nosso amigo espiritual pediu para que nós gastássemos os 2 últimos blocos para falar um pouco do suicídio. E ela então aceitou e fomos conversando sobre o assunto, fomos conversando. No final, quando eu terminei o programa, tocou o telefone da rádio, conta-nos aquele que estava ali sentado na técnica, que é uma pessoa que ia falar comigo, mas estava chorosa, mas não poderia falar naquele momento que eu ainda estava no estúdio, né? Depois, quando eu cheguei em casa, a Soraya contou que uma pessoa ligou, uma moça, aparentemente, estava chorosa, queria falar comigo. A Soraya diz, olha, ele não chegou ainda, mas você quer deixar o teu telefone, ele liga quando chegar. Ela diz, não, depois eu falo com ele. O tempo foi se passando, passou praticamente ali uns 8, 9 meses. Eu estava no Centro Espírita numa quarta-feira, e eu entro no centro, uma mulher com uma criança ao colo. E essa mulher, uma moça, uma jovem, ela então, quando viu eu entrar, ela foi em minha direção. Ah, você que é o Sérgio Vilar? Sim. E começou a chorar. Ah, você é responsável por essa criança. E eu brinquei com ela naquele momento, disse assim, mas não é meu não. Ela deu um sorriso e diz, não, não é, mas você poderia ser considerado um padrinho dessa criança. Eu disse, vem cá, minha irmã, vamos entrar nessa sala, vamos conversar um pouco. E ela falou, vou te contar a minha história. Você lembra o dia que você estava na rádio falando sobre o suicídio? Eu disse, sim. Ela disse, pois bem, a pessoa que te ligou depois fui eu. Eu me encontrava aflita. Ainda jovem, como você percebe que sou, eu me deparei com uma gravidez. Cheguei em casa, contei para o meu namorado à noite e ele então desfez o namoro. Fui contar para os meus pais e os meus pais me tocaram de casa. Fui para a casa de uma amiga, exatamente no dia do programa. Só que a minha amiga me disse, olha, você pode ficar aqui alguns dias, mas eu não tenho como te acolher por muito tempo. E ela dizia, eu me via aflita. De repente, uma voz, e eu já estava pela manhã, quando a minha amiga foi trabalhar, eu fui no supermercado, comprei um potinho de soda cáustica, e ali então, na hora do almoço, eu ia dar fim à minha vida. Não tinha mais sentido. Quando eu coloquei no copo a soda cáustica, eu percebi que uma voz me dizia, pelo menos morra ouvindo uma música. E eu liguei o rádio e quando eu peguei o copo, estava tocando uma música, terminou aquela música, voltou num programa e eu estava com o copo na mão, quando então a apresentadora disse,
vamos continuar a nossa entrevista com Sérgio Vilar, um espírita da cidade, que está falando sobre o suicídio nesse bloco. Ela conta que as mãos estremeceu e as mãos ficaram totalmente bamba e o copo caiu das suas mãos. E ali ela foi ouvindo o erro que ela estava cometendo e ela então percebeu o crime que ela estava fazendo para consigo mesmo. E passou alguns dias, o pai aceitou a gravidez e a mãe recolheram novamente em casa e ela estava muito feliz por ter tido aquela criança. Então nós percebemos que são nos momentos de desespero que às vezes uma palavra amiga, uma palavra de consolo pode ajudar. E aqui foi o que aconteceu. Silas fez com que ela fosse tocada ao coração, ela ouviu a voz de Silas no campo espiritual. Continua. Marina, pois era ela, a irmã, para quem aflito coração materno suplicara socorro. Dominada de novos pensamentos, recolocou o perigoso recipiente no lugar primitivo e, sob a vigorosa influência do diretor de nossa excursão, levantou-se automaticamente e estirou-se no leito em prece. Então, para nós fazermos aqui um arremate antes da prece, nós vemos que ela ouviu então a voz de Silas no íntimo do seu coração, ela ficou acessível, Silas então, de uma maneira mais firme, a envolveu, porque era o momento da prece que vai ser efetuada. Vamos acompanhar. Deus meu, Pai de infinita bondade, implorou em voz alta, compadece-te de mim e perdoa-me o fracasso. Não suporto mais. Sem minha presença, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário e minha desventurada filhinha encontrará corações caridosos que lhe dispensem amor. Não tenho mais recursos, estou doente. Nossas contas esmagam-me. Como vencer a enfermidade que me devora? Obrigada a costurar sem repouso entre o marido e a filhinha que me reclamam assistência e ternura? Então aqui na prece singela ela coloca a dor dela, né? Então o marido estava, como ela menciona aqui, ele estava internado num leprosário. Depois tem uma colocação aqui do tradutor, não é? Que ele diz que é um estabelecimento destinado a tratamento de pessoas com hanseníase. Então nós já sabemos agora que o marido tem a hanseníase, está internado. A filha nasceu com sérios problemas e ela se vê aflita porque o dinheiro da costura, é costureira, não está dando para pagar todas essas despesas. Então ela se vê aflita. Realmente é uma situação difícil. É uma família pobre, o marido não podendo trabalhar pela grave moléstia, a filhinha nasceu com graves problemas físicos também e ela única ali de casa para sustentar emocionalmente e financeiramente toda aquela situação. Estamos terminando o primeiro programa do capítulo 12 e eu peço a sua ajuda aqui no vídeo no YouTube. Se você gostou do vídeo, se você gostou da interpretação, do modo que foi programado, que foi feito, deixe o seu gostei. Ele ajuda muito o nosso canal. Também te peço para compartilhar. Tem pessoas que desejam estudar as obras de André Luiz, têm dificuldades de estudar sozinhos e não sabem da existência do canal, da TV A Caminho da Luz, da apresentação minha e do meu pai, desde o livro Nosso Lar. Então eu te peço, divulgue no Centro Espírita, divulgue nas redes sociais, divulgue para os amigos e familiares que são espíritas ou espiritualistas. Aqui no canal, você vai perceber na descrição do vídeo as minhas redes sociais e também as do meu pai, como as da TV A Caminho da Luz. Temos várias atividades assistenciais com a comunidade carente.
Temos o café solidário, almoço fraterno, sopa fraterna, distribuição de cesta, acompanhamento a famílias necessitadas. E quando você se torna um membro do canal, você está ajudando diretamente as nossas múltiplas atividades que aqui temos. Então a sua ajuda, ela é muito importante. E aproveite também, se inscreva no canal e habilite as notificações. Nós vamos encerrando mais um programa pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça nesse vídeo de dar o seu gostei, que é importante para a nossa página que é monetizada. Muita paz no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.